Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Iniciamos hoje uma nova série sobre o Evangelho de Lucas. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos podermos ler o texto sagrado que usaremos como base para esse estudo. E importante também nós orarmos ao nosso Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você para fazer isso comigo neste momento. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Te pedimos pela vida de cada pessoa que nos acompanha. Te pedimos também que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus, amém. Eu convido você para ler comigo a passagem que eu selecionei para a base do nosso estudo de hoje. Se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e nós vamos ler o verso 41 ao 52. Vamos lá? O texto sagrado nos diz o seguinte: Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, foram a Jerusalém segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que os pais dele o soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro e então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados, e a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes disse. E voltou com eles para Nazaré e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas no coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ao começarmos nossa série sobre Lucas, gostaria de destacar 3 pontos iniciais sobre este evangelho. O primeiro ponto é que ele foi escrito principalmente para os gentios. Diferente de Mateus, que teve como público-alvo os judeus, Lucas faz poucas referências ao Antigo Testamento. Além disso, ele não se preocupou em mostrar Jesus cumprindo a profecia da vinda do Messias, assunto que era muito mais de interesse dos judeus. O segundo ponto que nós destacamos sobre o Evangelho de Lucas é que a perspectiva deste Evangelho é mais universal. Lucas mostra com clareza Jesus como sendo alguém que veio para todas as pessoas sem distinção. E temos alguns exemplos sobre essa universalidade do Evangelho. Por exemplo, Lucas afirma que o reino de Deus estava aberto aos samaritanos. E ele mostra isso com algumas passagens, com alguns destaques. Por exemplo, somente Lucas nos relata a parábola do bom samaritano. Somente Lucas ressalta que o único leproso agradecido era samaritano. Um segundo exemplo dessa universalidade do Evangelho de Lucas, nós podemos ver Jesus falando positivamente sobre certos gentios considerados impuros. É o caso da viúva de Sarepta e o caso de Naamã, aquele general sírio. Lucas mostra também Jesus enaltecendo o centurião romano pela grandeza de sua fé. E também vamos encontrar Lucas transcrevendo a palavra de Jesus, que diz: Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Outro exemplo dessa universalidade do Evangelho de Lucas é que ele se mostra muito interessado pelos pobres. Lucas ressalta que quando Maria trouxe sua oferta para a sua purificação,
tratava-se de uma oferta dada por quem era pobre. Ele detalha que quando Jesus fala com os discípulos de João Batista, Jesus afirma que o evangelho estava sendo pregado aos pobres. Somente Lucas nos relata a parábola do rico e do pobre. E somente Lucas nos mostra Jesus se compadecendo de uma maneira mais clara por qualquer pessoa que enfrentasse uma luta desigual. O último exemplo dessa universalidade que nós podemos trazer aqui para nós é Lucas vai mostrar Jesus como amigo dos pecadores. Somente Lucas nos relata a história da mulher que ungiu os pés de Jesus e os banhou com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Somente ele fala de Zaqueu, o publicano, o coletor de impostos, e somente ele registra a parábola do fariseu e do publicano. E somente ele nos relata a história do ladrão arrependido na cruz e nos conta a parábola do filho pródigo e de seu pai amoroso. O terceiro ponto que nós podemos comentar de uma maneira geral sobre o Evangelho de Lucas, além do primeiro que nós falamos que ele é dirigido aos gentios, o segundo que ele tem uma perspectiva mais universal, é que Lucas abre espaço para as mulheres. O lugar das mulheres na Palestina era muito baixo, aliás, continua até hoje. Na oração matinal judaica, o homem agradecia a Deus 3 coisas: por não ser gentil, por não ser escravo e por não ser mulher. Mas Lucas, em seu evangelho, dá lugar muito especial à mulher. Por exemplo, o relato do nascimento de Jesus é dado sobre o ponto de vista de Maria. Em Lucas, nós vamos ler a respeito de Isabel, de Ana, da viúva de Naim, e Lucas também vai mostrar com mais ênfase a atuação de Marta, de Maria e de Maria Madalena. No próximo quadro, abordamos aqui esse episódio interessante ocorrido quando Jesus tinha 12 anos, que esse foi o texto que nós lemos. Como pano de fundo, podemos dizer que naquele tempo os homens judeus deveriam ir a Jerusalém 3 vezes por ano. Esse deslocamento até Jerusalém era para comemorar 3 festas: a Páscoa, Pentecostes e os tabernáculos, a festa dos tabernáculos. As mulheres geralmente participavam com seus respectivos maridos ou pais. Aqueles que não podiam comparecer todas as 3 festas, escolhiam pelo menos uma e de preferência acabavam escolhendo a festa da Páscoa. A história da ausência de Jesus, mostrada nesse texto que nós lemos, nos lembra aquele filme Esqueceram de Mim, que foi estreado em 1990. Nesse filme, uma família viaja no Natal, mas em meio às confusões do preparo da viagem, deixam em casa sozinho um dos filhos, o Kevin, que tinha 8 anos. Porém, o caso de Jesus, relatado em Lucas no capítulo 2, é diferente em vários aspectos. Começando que o menino Jesus era um pouco mais velho, pois já estava com 12 anos. Habitualmente, os pais judeus levavam seus filhos pequenos com eles. Isso ocorria normalmente 1 ou 2 anos antes do menino completar 13 anos. E por que 13 anos? Porque aos 13 anos, os meninos israelitas tornavam-se responsáveis por suas ações, sendo que aos 12 anos eles já começavam a se preparar. É por isso que o texto de Lucas, no capítulo 2, ressalta, nos traz a informação quanto à idade de Jesus. 4 pontos que eu gostaria de observar sobre esse texto que nós lemos de Lucas no capítulo 2, do 41 ao 52. Primeiro ponto que eu ressalto é que é o único texto na Bíblia que mostra um incidente durante o crescimento de Jesus. Lucas entendeu que esse episódio era muito importante, a ponto de ser escolhido como o único evento da infância de Jesus relatado no seu evangelho. Segundo ponto de destaque a observar é que aqui aparecem as primeiras palavras de Jesus. Note-se que nada do que ele disse desde quando começou a falar até esse momento é registrado ou é encontrado na Bíblia. Além do que lemos nesse relato, novas palavras de Jesus somente vão aparecer quando ele está com 30 anos.
O fato dessas palavras ditas por Jesus serem as primeiras registradas as tornam bastante importantes. Terceiro ponto dessas observações. Esta é a última vez que José é mencionado na vida de Jesus. É comumente aceito que ele deve ter morrido algum tempo depois, antes de Jesus começar o seu ministério público. Pode muito bem ser que esta última menção a José seja também uma pista para a importância desse texto, além do incidente que ele registra. O quarto e último ponto de observação sobre o texto lido é que as ações de Jesus, segundo a perspectiva de Maria e José, seus pais terrenos, pareciam estar erradas. As palavras dos pais terrenos de Jesus implicam em um possível erro na conduta do menino, o que os leva a repreendê-lo verbalmente. Se o menino fosse qualquer outra pessoa que não Jesus, certamente todos nós concordaríamos que ele estava errado. O que é então que torna as ações de Jesus apropriadas quando elas não se aplicam ao caso de qualquer outra criança de 12 anos? Por que as ações de Jesus não poderiam ser erradas para ele quando elas teriam sido erradas para qualquer outro menino judeu ou gentio? Inicialmente, a história parece ter pouco impacto ou pouca aplicação para nós, mas ela traz lições importantes e aplicações importantes, como veremos daqui a pouco. No próximo quadro, fazemos uma pergunta que é: qual é o enredo da história, esse texto que nós lemos? Sabemos e lemos que os pais de Jesus o haviam levado a Jerusalém para a festa da Páscoa. Maria e José faziam essa viagem todos os anos, foi o que lemos. Dessa vez, Jesus, então com 12 anos, vai com eles. As pessoas que iam a Jerusalém muitas vezes viajavam juntas em caravanas. É o que deve ter ocorrido com familiares, amigos e outros conhecidos provenientes da cidade de Nazaré, onde eles moravam. Na volta para Nazaré, após a cerimônia da Páscoa, Jesus fica para trás sem que Maria e José dessem conta do que havia ocorrido. Terminada a festa, a caravana iniciou a sua viagem de volta e entre eles estava Maria e José, que poderiam até estar com algumas outras crianças ou outros filhos, mas não com Jesus. Era comum que homens e mulheres viajassem juntos, mas em grupos separados. As mulheres, por exemplo, mulheres e as crianças, se posicionavam à frente da caravana e os homens ficavam na retaguarda. Maria e José provavelmente não notaram a falta de Jesus por um dia inteiro, e uma possível explicação para isso é que cada um possivelmente estava pensando que a criança estava com outro pai, né? A mãe pensando que estava com o pai e o pai pensando que estava com a mãe. Ou os pais, ambos, né, Maria e José, podem ter assumido que Jesus estivesse junto com outros meninos em outra parte da caravana, junto com outros adultos. O fato é que, após um dia inteiro de caminhada, a ausência de Jesus foi notada. Isso fez com que Maria e José retornassem a Jerusalém, possivelmente no dia seguinte. No terceiro dia, então, nós vamos encontrar eles de volta em Jerusalém, começando a procurar por Jesus em vários lugares na cidade. Finalmente, Jesus é encontrado no templo. Lá no templo, ele estava sentado com os doutores, ouvindo seus ensinamentos e fazendo perguntas. Interessante é que este não seria o lugar por onde a maioria dos meninos nessa idade iria. A referência de Lucas a Jesus estar no meio de mestres sugere que ele estava sendo objeto de atenção desse grupo. É quase certo que ele estava na qualidade de aprendiz e não ainda na qualidade de mestre. Jesus já possuía sabedoria e discernimento incomuns sobre as Escrituras, objeto dessas discussões. É evidente que ele também deu algumas respostas, pois aqueles que o ouviram ficaram maravilhados com o que ele dizia. No próximo quadro, temos uma pergunta: como os pais do menino Jesus se sentiram quando o encontraram? Eles realmente estavam preocupados com o desaparecimento de Jesus, mas quando o encontram, ele está calmo e sereno no meio dos doutores.
A impressão que os pais devem ter tido é que Jesus estava alheio ao fato de que eles estavam angustiados com seu desaparecimento. Talvez até tenham sentido revolta com a calma de Jesus, ou mesmo tenham ficado com raiva daquela situação. Será que Maria havia se lembrado de que Jesus era um menino diferente? Será que ela lembrou das coisas inesperadas e misteriosas que já haviam lhe acontecido quando Jesus foi concebido? Maria deve tê-lo repreendido no templo, mesmo estando na frente dos mestres. Claro que essa repreensão deve ter ocorrido, mas certamente de uma forma bem tranquila, dada a audiência que estava ali naquele lugar. Talvez ela até tenha dito: poxa, Jesus, como você pode ter feito isso conosco, meu filho? Seu pai e eu estamos procurando você há 2 dias. O subtendido desta frase era que Jesus seria o culpado do ocorrido. Entretanto, a resposta de Jesus muda o foco quando ele diz: vocês não sabiam onde me encontrar? Note que as respostas em referência a Maria e a José, ou melhor, quando Maria relata ou menciona e fala de José como pai de Jesus, Jesus responde de uma maneira a afirmar de que ele estava na casa do seu pai, mas do seu pai celeste, exatamente no lugar onde o filho deveria estar. É isso que ele fala. Nem Maria, nem José realmente entenderam bem aquela resposta, porque Maria estava falando do pai de José e Jesus responde do seu pai celeste. O incidente termina com Maria e José perplexos com tudo aquilo. Jesus volta com seus pais para Nazaré, obediente à autoridade deles. O assunto acabou tão rapidamente quando havia acontecido, como havia começado. O fato é que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Jesus era uma pessoa única. Mas, de qualquer forma, Jesus continuaria a crescer, tanto no físico quanto no espiritual e tanto nos seus relacionamentos interpessoais. Durante esse tempo, ele estaria sendo preparado para o dia de sua aparição pública como o Messias, algo que ocorreria 18 anos depois. No próximo quadro, vemos uma pergunta: qual a importância do registro desse evento? Temos aqui 3 pontos que nos ajudam nessa resposta. O primeiro ponto é que o texto afirma tanto a humanidade quanto a divindade de Jesus. Jesus era totalmente humano e isso é evidenciado pelo fato de que ele nasceu e estava crescendo normalmente. Embora suas respostas às perguntas feitas tenham surpreendido a todos, ele estava no templo para aprender e não para ensinar. A natureza divina de Jesus também é evidente em nosso texto. Jesus se referiu a Deus como sendo o Pai dele. Além disso, ele diz que estava no templo, lugar onde uma parte significativa dos negócios do meu Pai era realizada. A sabedoria de Jesus é contraposta com a incapacidade dos pais em entenderem quem ele era e por que ele agiu da forma que agiu. O espanto de todos com sua sabedoria foi mais um testemunho da sua singularidade. Segundo ponto, essa passagem nos lembra o princípio do crescimento. Em sua humanidade, Jesus cresceu do ponto de vista físico, mental, social e espiritual. Aprendemos que ele só começou a ensinar quando inicia seu ministério aos 30 anos de idade. Esse processo nos indica que não existe maturidade ou espiritualidade instantâneas. Podemos ter experiências gloriosas e impactantes que podem nos mobilizar, mas elas em si não produzem crescimento instantâneo, não produzem maturidade instantânea. O terceiro ponto, por que o registro desse evento é importante, é que o texto nos lembra da relação entre divindade e soberania. Jesus podia fazer o que fazia porque ele era Deus e, como Deus, era soberano. Sua soberania o autorizava a fazer aquilo que seus pais não aprovam. Sua soberania também lhe dava o direito de incomodar e levar certa angústia a seus pais. É por isso que Jesus poderia eventualmente anular a autoridade deles. O texto nos sinaliza
quanto à sua autoridade, mas nos informa também que ele retornou com Maria e José submisso para Nazaré. Lá ele seguiu a sua vida como qualquer outro menino. Vale observar que, às vezes, por algum motivo, nós nos confrontaremos com a autoridade divina. Sempre que questionarmos as ações de Deus em nossa vida, ou quando nos sentirmos com raiva dele por algum motivo, nesses casos, revelamos uma certa inversão na relação divina de autoridade. Muitas vezes, agimos como se Deus fosse submisso a nós, quando na realidade é o contrário, nós é que devemos ser submissos a Deus, mesmo que não possamos entender seus motivos. Dentro de sua sabedoria, Deus poderá agir como ele escolher, sem ter que nos explicar suas ações ou pedir a nossa concordância. No próximo quadro, vale aqui um ponto muito importante, que é o cuidado ao aplicar o ensino dessa passagem. Precisamos ter cuidado como vamos aplicar o que estamos lendo aqui e o ocorrido. É fundamental distinguirmos as coisas que são únicas na vida de Jesus, tais como ele ser Deus humanado. De separar isso daquelas coisas que Jesus pode ser um exemplo para todos nós. Podemos dizer que o fato de Jesus ser homem e Deus ao mesmo tempo poderia levá-lo a agir contrariamente à permissão e preferências de seus pais. Foi o que aconteceu quando ele acabou ficando sozinho lá em Jerusalém. No caso dos nossos filhos, aplicar isso diretamente não vale, especialmente se tiverem 12 anos. Se acharem que seus pais estão errados, não estarão livres para fazer o que quiserem. A obediência contínua de Jesus a seus pais após esse incidente aponta para a correta relação entre filhos e pais. No próximo e último quadro, como conclusão, destacamos alguns princípios que poderemos levar desse estudo para nós. O primeiro princípio é que há uma prioridade em termos de obediência às coisas de Deus. Se Deus é nosso Pai, nossa obediência final deve ser a Ele, mesmo quando houver conflito com alguma autoridade terrena. Quando a autoridade terrena nos ordenar agir de forma contrária, deveremos obedecer a Deus. Esse princípio aplica-se tanto aos pais quanto às crianças. No caso dos adultos, esse princípio aponta para uma possível desobediência civil. Isso poderá ocorrer quando o governante exigir algo frontalmente contrário à vontade de Deus. No caso dos filhos, Deus poderá conduzi-los de uma maneira que poderá nos parecer contrária e difícil para nós na condição de pais. Mas, se aquilo for a vontade soberana de Deus, não devemos impedir nossos filhos de seguirem a Deus. O segundo princípio que podemos levar conosco é que nada deve impedir nosso crescimento espiritual. É certo que ter ido ao templo e ter tido a oportunidade de fazer perguntas aos mestres foi essencial para o crescimento de Jesus. Isso foi tão importante que, mesmo com apenas 12 anos, ele teve que agir contrariamente aos desejos de seus pais. Se o crescimento de Jesus foi tão importante para ele, nosso crescimento espiritual não deveria ser também importante para nós? Estar no templo exposto aos mestres daquele dia foi um modo de crescimento de Jesus, dentre outras maneiras que ele certamente desenvolveu. Que meios Deus tem providenciado para o nosso crescimento espiritual e também para o crescimento das crianças que estão sob nossa influência, sendo nossos filhos ou não? Nada deve nos impedir dos meios de crescimento espiritual, tais como o hábito da leitura da Bíblia, o hábito da oração, o ato de frequência à igreja, a prática do serviço cristão, a oração. O terceiro princípio que nós podemos levar conosco, a partir desse estudo, é que somos desafiados a reconhecer o divino e o humano sem sacrificar um ou o outro. Os pais de Jesus lutaram para saber como conciliar a natureza dele em termos de sua humanidade e em termos da sua santidade. De certa forma, até se esqueceram de considerar
a divindade do menino, que era a base para as suas ações e para as suas respostas. Deus muitas vezes vai entrelaçar o humano e o divino. Por exemplo, ele providenciou um decreto do governo romano para que a chegada do Messias ocorresse em Belém e não em Nazaré. Mais tarde, Deus vai utilizar os líderes religiosos de Israel e as autoridades do governo romano para provocar a morte de Jesus na cruz do Calvário. Essa morte na cruz seria uma morte substitutiva e serviria para salvar todo aquele que nele crer como Salvador e como Senhor. Em nossa existência humana, também poderemos experimentar Deus entrelaçando o humano e o divino. Nesses casos, se estivermos perto de Deus, será possível, algumas vezes, vermos o Espírito do Senhor se movendo à nossa frente. E também, algumas vezes, poderemos perceber que todas as coisas concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É o que nos diz Romanos 8:28. Ficamos hoje por aqui, espero que você tenha gostado desse estudo. Se você gostou, fale sobre ele para os seus amigos, convide-os para assistir, mande o link, sugira que eles se inscrevam. Você também, se não se inscreveu no canal, que você possa ter essa oportunidade de receber novas notícias toda vez que postarmos um novo estudo. No próximo quadro você vê o panorama de todo esse trimestre, onde estudaremos o Evangelho de Lucas. Deixo com você, então, um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade.